Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação: Fábio Carvalho. Olá, aqui é o Fábio Carvalho e este é o Hipnocast. Este é mais um episódio do nosso podcast que você pode escutar via iTunes ou Google Play e também diretamente no nosso site hipnocast.com.br. No episódio de hoje eu recebo o meu amigo Dr. Alberto Lopes, direto de Portugal. Alberto é psicólogo, hipnoterapeuta de regressão, escritor, hipnólogo e consultor em programação neurolinguística. É licenciado em psicologia pela Universidade Lusíada do Porto, é mestre em neuropsicologia pelo Instituto Superior da Maia, é o presidente e fundador da Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise e também é membro de várias associações e sociedades de hipnose pelo mundo. Alberto, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Eu quero começar o nosso episódio de hoje pedindo que você se apresente e nos diga onde você mora, o que você faz e o que a hipnose representa para você. Claro. Antes de mais, Fábio, deixe-me dizer que é uma honra e é um imenso prazer colaborar consigo neste episódio e, sobretudo, poder transmitir aos seus conterrâneos, aos meus conterrâneos, às grandes comunidades da língua portuguesa, essa conversa hipnótica, e deixe-me dizer-lhe assim. Portanto, os parabéns pela sua iniciativa e devo-lhe dizer-lhe que sinto-me muito honrado em ter dado o seu convite. Falando de mim, eu sou neuropsicólogo de formação académica, licenciado em psicologia, mas sou sobretudo um apaixonado pela hipnose, pelas diversas formas de transe hipnótico, e essa paixão de alguma forma levou-me ao estudo, levou-me de certa forma à investigação e sobretudo levou-me à divulgação dessa, e deixe-me utilizar esse termo, da tecnologia de ponta que é a hipnose. E porquê a tecnologia de ponta? Porque efetivamente eu acredito que, sendo a hipnose uma técnica de grande abrangência clínica, ela traz algo de novo à psicoterapia, ao controle da dor, para ajudar as pessoas a encontrar respostas às principais perguntas da vida. De onde eu venho, o que é que eu faço aqui, para onde eu vou, e deixe-me citar Mark Twain quando ele diz que os dois momentos mais importantes da vida é o dia em que nascemos e o dia em que descobrimos porquê. E a hipnose permite perceber qual é o nosso papel na sociedade, qual é o nosso papel na família, no país e sobretudo no mundo. Portanto, se eu lhe pudesse responder o que é que a hipnose fez comigo, digamos que eu descobri a hipnose e a partir daí a minha vida mudou completamente. Portanto, utilizando aquela filosofia oriental que diz eu não tenho que trabalhar e eu faço aquilo que gosto, portanto eu não trabalho, eu vivo plenamente a hipnose, e a hipnose de certa forma realizou o meu sonho de viver sem trabalhar, porque eu não trabalho, eu faço aquilo que gosto. Muito bem, muito bom. Então, Alberto, na verdade você me deu um gancho muito bom aqui, porque essa ideia, né, da história sua antes da hipnose, né? Quem que é o Alberto antes da hipnose? Como é que você foi levando a tua trajetória, construindo a tua vida até chegar lá? Curiosamente, o meu percurso na área da hipnose aconteceu há cerca de 20 anos, tinha eu 30 anos. Isso vou ter que admitir ao seu público que tenho quase 50 anos. É uma chatice. Mas digamos que eu estava na área, nomeadamente e a minha família é da tradição na área de restauração, de gelataria artesanal, e tenho uma grande tradição na família relativamente a isso, já que eu sou natural de Guimarães, e Guimarães é uma cidade muito bonita. Convido você, Fábio, e a todos, ou a todo o auditório, a visitar Guimarães, porque é o berço da nacionalidade portuguesa e é, segundo parece, o berço do primeiro
rei de Portugal, o D. Afonso Henriques. Supostamente nasceu em Guimarães, não é? Não, e você falando sobre Guimarães, eu sou da família Guimarães, a minha avó é Guimarães, Iracema Guimarães. Quer dizer, sempre tive vontade de conhecer as raízes e te agradeço pelo convite. E quem sabe, né? Proximamente a gente pode estar aí visitando e conhecendo as raízes. Claro, Guimarães é uma cidade medieval muito bonita, eu sou natural de lá e claro, a tradição da minha família era efetivamente seguir a área da restauração, da gelataria artesanal, até que um dia conheci o meu primeiro mestre da hipnose, um homem que foi fazer uma demonstração de hipnose num restaurante que nós tínhamos e apraz-me lembrar Fernando Pessoa quando ele diz primeiro estranha-se e depois entranha-se. Eu estranhei a hipnose, só que quando ele me hipnotizou, ela entranhou-se de tal forma em mim que eu, quando despertei do transe, eu disse, eu quero fazer isso toda a vida. E a partir dessa altura decidi estudar hipnose, já que em Portugal o tema era visto de certa forma como algo de místico, algo de esotérico, e então tive que ir para a Espanha tirar formação na área de hipnose, depois estive com a Holanda, no Amsterdam, e a minha, digamos, grande percurso de formação em hipnose foi no Brasil. Nomeadamente com autores americanos, ocorre-me agora, por exemplo, e uma autora que marcou foi a Sofia Bauer, de Belo Horizonte, também tive com o Adler, que é um americano radicado no Brasil, o Amsterdam, que esteve no Brasil também, e eu procurava, devido à minha dificuldade do inglês, procurava, digamos, formar-me num local onde falassem português, o Brasil, e como havia tradução simultânea dos grandes autores americanos, eu fui muitas vezes ao Brasil, digamos, e já reparou, Fábio, que o meu percurso, digamos, na área de hipnose, a minha evolução, a minha formação na área de hipnose, tinha sempre associado a deslocações ao Brasil. Portanto, de certa forma, o Brasil foi responsável também por essa paixão pela hipnose. E então o meu percurso foi um pouquinho isso, quer dizer, eu depois de ir para a Espanha e sobretudo descobrir uma vertente da hipnose que me apaixonou imenso, que é a área da hipnoanálise. O público conhece como hipnose de regressão, tem uma parte polémica, nomeadamente quando fala na possibilidade da pessoa com a mente devidamente hipnotizada ir recordar momentos da infância, da vida in utero, mas a níveis pré-primários da própria organização mental, ou seja, ir até supostas vidas passadas. E quando eu aprendi nomeadamente a área da hipnoanálise, eu percebi que queria fazer aquilo toda a vida. Nessa altura abandonei a sociedade com os meus irmãos na área da restauração, e repare que eles são bem-sucedidos, são empresários bem-sucedidos na área, e dediquei-me inteiramente à hipnose. Foi aí que deixei o curso de gestão, abandonei no primeiro ano e houve reunião familiar, óbvio, disse eu sou mais novo, sou caçula de 7 irmãos, e pensar que eu tinha enlouquecido quando eu abandonei a tradição da família. Eu disse, não, eu quero ser hipnoterapeuta, quero fazer isso, então vou para a psicologia. Foi aí que tirei a minha licenciatura em psicologia, e mais tarde, paralelamente, ia-me sempre formando na área da hipnoterapia, e mais tarde tirei o meu mestrado em neuropsicologia para me fundamentar em termos na academia, para poder estar bem apetrechado com os modelos psicológicos e uma fundamentação teórica para poder melhor atender as pessoas, como é óbvio. Olha só que interessante, né? Eu faço essa pergunta porque justamente a ideia de conhecer o profissional antes da hipnose, né? Como é que a base desse profissional foi formado, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção, por exemplo, quando nós vamos estudar a vida de profissionais e de mestres como Milton Erickson, né? E aí você começa a observar que toda a base, desde quando ainda criança, ele vai construindo elementos que vai fazer depois dele o profissional que é. No caso de Milton Erickson, o exemplo da utilização, né, e de todas as outras coisas que nós muito bem poderíamos estar aqui e passar horas talvez falando sobre. É o princípio ideodinâmico, que é quando a mente se concentra numa ideia, ela tende a realizar, sim, e foi a experiência de vida, sobretudo a dificuldade que nós somos postos durante a vida, que muitas vezes nos levam a superá-las e de certa forma a criar um novo método, uma nova forma, como se fosse uma escada de ideias que nos permite tocar nos nossos sonhos de alguma forma, não é? É verdade. Olha, então, aqui quando nós falamos então da história e aí o indivíduo chega e decide então fazer psicologia. O Alberto agora, ele decide fazer psicologia,
ele faz essa trajetória de formação, né, com as idas e vindas ao Brasil e também das outras experiências que você começa a buscar. Agora, o que acontece com o Alberto que ele realmente decide entrar, então, de cabeça e aprofundar dentro da hipnose? Quais as linhas que mais chamam a atenção do Alberto enquanto profissional já envolvido com hipnose? Claro. Eu percebi pelos nomes que você comentou e por onde você foi navegando e até por isso mencionei Erickson, que talvez isso tenha, de alguma maneira, chamado a atenção. Mas também quando você fala sobre hipnoanálise, né? Eu entendo que também talvez uma linha um pouco diferente de Erickson tenha aparecido. Conta pra gente um pouquinho mais a respeito disso, Alberto. Claro, deixe-me falar-lhe o seguinte, eu penso e não tenho algum problema em falar sobre uma experiência pessoal que me marcou. Fábio, não é todos os dias que eu revelo, que eu falo sobre isso, porque há uns anos atrás isso dificultava-me até, tinha alguma dificuldade em falar. E eu sofri um acidente quando tinha 6 anos de idade, bastante grave. E eu, na brincadeira, espetei uma vareta de um guarda-chuva no olho esquerdo. A vareta estava enferrujada, alojou-se na fóbia, afetou-me o nervo óptico e eu tive cegueira cortical, ou seja, praticamente eu só sabia se estava de dia ou de noite, e isso tinha 6 anos de idade. E entretanto fui para o hospital e estive 15 dias num grande hospital aqui do Porto. Guimarães fica a 30, 50 km do Porto. Porto é a segunda cidade e o prognóstico era muito grave. Eu estava em risco de perder a visão total. O que é certo é que essa fase afetou-me bastante. Com cerca de 30 anos, quando me deparei com a hipnose, o meu primeiro mestre de hipnose fez-me uma indução hipnótica e eu entrei em autorregressão. Ou seja, eu regredi aos 6 anos de idade, onde uma parte minha, digamos, estava lá presa, onde uma parte minha sentia complexada, sentia perturbada, devido àquele período em que eventualmente perdi a visão. E de alguma forma aquilo mexeu profundamente comigo, Fábio. E mais uma vez, raramente comento isso, não há memória de eu comentar isso até numa entrevista. Aquilo mexeu comigo de tal forma porque havia situações que eu agia de forma irracional, ou seja, quando eu estava demasiado exposto, eu sentia-me ansioso, inquieto, entrava em taquicardia e não sabia porquê. Quando fiz essa hipnose, uma parte da minha mente saltou para os 6 anos de idade. Eu vi-me com 6 anos de idade. Eu vi-me no hospital em que o médico acaba de dizer ao meu pai que eu tinha uma infecção no nervo óptico, afetou o lobo occipital, que é responsável pela visão, e que provavelmente, não reagindo à medicação, eu ia ficar cego, ia ficar invisual. Eu tinha 6 anos de idade, andava no primeiro ano da escola. Pensar que ia ficar cego para o resto da vida, para mim era impensável. Entrei no desespero, chorei toda a noite. O que até aconteceu algo de extraordinário. No dia seguinte o meu corpo reagiu e ao reagir no dia seguinte eu recuperei rapidamente a visão. Tive mais 3-4 dias no hospital e de um prognóstico inóspito em que ia perder a visão, rapidamente recuperei a visão praticamente toda, embora do olho esquerdo ainda tenha alguns problemas de visão. E tudo para dizer o quê? Isso marcou-me de tal forma que, apesar de eu seguir em frente, quando eu me sentia demasiado exposto, uma parte minha ficava ansiosa, ficava nervosa, quase que paralisada, a ponto de às vezes eu perder, por exemplo, quando tinha que enfrentar plateias, eu parece que não via ninguém, ficava quase cego. Não ficava cego na realidade, era o stress, era os nervos. Quando eu fiz a hipnose e eu percebi de onde é que vinha essa ansiedade, de onde é que vinha esse medo, o que é que me paralisava perante as outras pessoas, era o medo de ficar invisual, o medo de ficar cego. E a hipnose permitiu-me resgatar aquela criança interior, a hipnose permitiu-me confortar aquela criança que ainda morava dentro de mim e que na altura apanhou aquele diagnóstico terrível, ele vai ficar invisual. Com a hipnose, a minha parte adulta foi aos 6 anos de idade, escutou a criança, decantou a dor, resgatou de certa forma aquela ansiedade, aquele medo e fez aquela criança crescer. Essa experiência, Fábio, marcou-me de tal forma que eu disse, eu tenho que perceber como é que posso pegar nessa minha experiência pessoal e ajudar outras pessoas que eventualmente estejam a viver uma espécie de stress pós-traumático
e que as situações de medo, desconforto, de pânico do passado, vividos em momentos precoces da infância, esteja-se a perpetuar no presente em estado de drama. Daí a minha necessidade, quando eu fiz a minha primeira formação em Portugal, e havia pouca formação nesse sentido, fui para a Espanha, nomeadamente para Valência, onde tirei uma formação na área da hipnose regressão, e a partir daí não parei mais, porque eu percebi o potencial da técnica, percebi que de facto estávamos perante uma abordagem natural, inócua, não invasiva, e que é, como eu disse no início da nossa preleção, que dá respostas às principais perguntas da vida. Havia uma criança minha presa no passado, naquela dor, naquela experiência, e a hipnose permitiu-me resgatá-la e deixou que ela crescesse. A ponto de, Fábio, eu adoro estar perante o público, eu adoro estar perante câmaras, adoro estar perante a televisão. Eu acho que é um ambiente natural. Acredito que há uns anos atrás entrava em pânico a ponto de quase desfalecer. Isso é muito bonito, porque você traz da tua história pessoal como a hipnose fez a diferença para você e como você utilizou isso para trazer dessa experiência uma ferramenta para poder modificar e, obviamente, levar isso adiante para outras pessoas. Claro, claro. Você me traz algo que eu acho que é muito interessante aqui pra gente, que tem a ver justamente com... Eu vou levantar dois aspectos dos que você acabou de mencionar. Um deles é a questão da criança interior, né? E do significado que isso tem em todo o processo de hipnoterapia, ou mesmo do uso da hipnose aliado a outras estratégias, métodos ou ferramentas. Mas uma delas, talvez em especial, e aí eu sei que você tem experiência nisso, é justamente o modelo de Charles Tebet, que é a ideia da terapia de partes, né? Que hoje o meu amigo Roy Hunter segue brilhantemente. Então, o que acontece é que nessa descrição que você acaba de fazer, você começa a utilizar, e aí eu percebo aqui nesse nosso bate-papo, essa conversa de partes, esse diálogo de partes, né, contigo. Como é que você lida com isso hoje, né, no seu dia a dia, conhecendo dessa ferramenta? E como você leva isso adiante para as pessoas com quem você interage? Principalmente porque essa ideia de partes talvez não seja ainda bastante conhecida, pelo menos no Brasil. Eu moro aqui nos Estados Unidos e aqui tendo pessoas que já seguem o trabalho de Roy Hunter e antes mesmo de Charles Tebet, com certeza é um tema já mais, mais conhecido, eu diria. Mas fala um pouquinho mais a respeito disso, né? Vamos entrar nessas partes. Claro. É evidente. Antes de mais, deixe-me dizer que eu sou amigo pessoal do Roy Hunter. Ele esteve cá já a dar formação a convite da associação do qual eu sou presidente, e conheço muito bem o trabalho de Charles Tebet, que aliás um dos livros que mais me marcou deles, Miracle of the Mind, marcou-me profundamente e é um clássico de Charles Tebet. Portanto, Roy Hunter esteve aqui há 2 anos e eu recordo-me de ir buscar ao aeroporto um homem notável e a hipnose rápida, que ele veio aqui dar uma formação na área, que no fundo é um pouquinho o que você disse, é o conceito da terapia das partes que eventualmente nós podemos utilizar, e em hipnose de facto nós conseguimos conversar com essas partes, perceber a mensagem que elas trazem e sobretudo as mudanças que normalmente cada uma das partes precisa que seja feita para que possa atingir o equilíbrio. Importa dizer o seguinte, há uma frase, e penso que também deve ser no Brasil, há uma frase que nós utilizamos muito aqui, que diz o seguinte: de criança e de louco todos temos um pouco. Penso que é conhecida também no Brasil, certo? Sim, é verdade. Então, às vezes, e eu digo muitas vezes ao meu consulente, nós deixamos de ser felizes quando deixamos de ser criança. É importante perceber que essa coisa toda que somos nós, esse ser humano diferente, multifacetado e único, ao olhar para trás percebeu que toda a sua história de vida é feita de vitórias e derrotas, de quedas e de sucessos, mas ninguém é digno efetivamente de sucesso sem compreender que no passado nós erramos, no passado nós deixamos partes nossas por uma questão de instinto de sobrevivência, por uma questão de fuga para a frente. Às vezes, quando
estamos perante situações que nos atormentam, situações de máxima tensão, muitas vezes nós agimos em fuga para a frente, porque temos que sobreviver, não é? Mas quando isso acontece, fica uma parte nossa, e lá estamos a entrar aqui na terapia das partes, uma parte nossa como se ficasse para trás, abandonada, encapsulada, esse é o termo técnico na área da cognitiva comportamental, que é uma parte da nossa personalidade fica encapsulada num drama do passado. Claro que às vezes por uma questão de sobrevivência, por uma questão de apoio da família, por uma questão alguém que perde um pai, que perde uma esposa, que perde um irmão, a família vai abaixo, um dos tomar conta da família, e não é permitido viver o luto, mas mais tarde vai-se refletir, fica uma parte dela que não teve a hipótese de chorar, de se despedir, de eventualmente libertar e até comunicar a dor que sentiu também nessa perda, porque, e citando um bocadinho Paul Sartre, quando ele diz que a dor na nossa vida é inevitável, mas o sofrimento é opcional, não é? Então a terapia das partes tem a particularidade de quando num ambiente controlado do consultório, com um bom facilitador, nós permitirmos essa parte louca de criança que nós temos, permitir que ela diga o que vem, o que é que sofreu na altura, o que é que a perturbou, o que é que mais a perturbou, porque um dos aspectos fundamentais da hipnose é que ela permite um mergulho introspectivo nesse vasto reservatório de experiências e saberes que nós fomos acumulando ao longo da vida e que de alguma forma carece de compreensão, carece de reforço, carece sobretudo de libertação. Não é à toa que a psicologia positiva atualmente dá importância a aspectos como o perdão, aspectos como a aceitação, como o merecimento, dá a mesma importância aos aspectos positivos que a psicologia convencional dava aos negativos. Porquê? Porque nós sabemos que o perdão é extremamente importante para sararmos feridas psicológicas, não é? O perdão é uma das faces da mesma moeda. Quando nós perdoamos aos outros, fica também os outros mais fácil perdoarmos a nós, não é? Apraz-me citar uma frase de Dostoiévski, o famoso escritor russo que eu gosto imenso, muito conhecido por Guerra e a Paz, quando ele diz: o perdão é o amor a contemplar o passado. Acho gira esta frase, acho inebriante, que traduz exatamente o que é o perdão, é olharmos para o passado com amor. E se nós formos capazes de resgatar nossas partes do passado, ouvi-las, escutá-las, decantar a dor, perceber que no passado nós sofremos, perceber que no passado nós cometemos erros, se formos capazes de dar voz a essas partes dentro de nós, nós criamos uma sinfonia interior. Ou seja, citando novamente Dostoiévski, olhamos para o passado com amor. E isso é importante, o perdão. Uma sinfonia de amor, né? Eu diria. Sim, exatamente. Parafraseando o que você está dizendo. Eu acho que isso eu acho que é a parte mais bonita desse trabalho quando nós falamos de hipnose, e principalmente quando nós consideramos a hipnose como uma possibilidade de processo terapêutico, né? Já claro. Na ideia de hipnoterapia e tal. Mas se nós entramos um pouquinho mais fundo e começamos aqui agora a trabalhar essas partes, qual a parte... Existe uma parte em você que talvez agora queira falar com essa pessoa que está escutando esse podcast. Ao mesmo tempo, pode ser uma pessoa que conheça de hipnose, talvez seja um terapeuta, talvez não, mas fale especificamente com aquele que não sabe nada sobre hipnose, que chegou nesse podcast aqui e começou a escutar sobre isso e começa a escutar um dos principais profissionais da Europa e obviamente de Portugal e, por que não dizer, do mundo, porque nós dentro do mundo da hipnose somos uma comunidade reduzida. Essa pessoa chega e começa a escutar o Alberto Lopes, e o Alberto Lopes agora talvez tenha uma parte que queira falar com essa pessoa que está tomando contato, está buscando aprender hipnose, está tentando entender esse mundo que basicamente é vendido com uma imagem, mas nós sabemos que no fundo, existe uma criança que precisa ser muito bem cuidada, não é verdade? Claro. Conta um pouquinho pra gente, Alberto. Fala com essa pessoa agora. Claro. É evidente que
quando falamos da hipnose, a primeira pergunta é: mas o que é efetivamente a hipnose? E há várias definições de hipnose, Fábio, tendo em conta, evidentemente, o modelo teórico que está por trás. Mas de uma forma simples, eu gosto de dizer que a hipnose é uma interessante combinação de relaxamento físico e eficácia mental, porque entrar em hipnose é tão natural como respirar. E ainda me espanta quando às vezes as pessoas dizem: não, mas eu não entro em hipnose. O nosso cérebro foi filogeneticamente concebido, a nossa arquitetura neuronal foi filogeneticamente concebido para entrar em estado biológico naturais de transe. E isso acontece, e os estudos apontam que nós entramos numa forma psicologicamente idêntica à hipnose a cada 90 minutos. Acontece quando sonhamos acordados, não é? Acontece quando nos aliamos da realidade. Acontece quando vamos a conduzir e não damos conta do caminho a passar. Acontece quando estamos a ler um bom livro e nos emocionamos, nos entusiasmamos, choramos. Acontece quando vemos um bom filme ou a televisão é altamente hipnótica. Quando estamos apaixonados, nós estamos altamente hipnotizados. O nosso objeto de amor, o nosso hipnotizador, digamos, é o nosso companheiro, a nossa companheira. Ou seja, podemos definir que a hipnose é um estado de concentração focada, um estado expansivo de consciência, em comparação com os estados normais de vigília e do sono, em que a mente da pessoa deixa de prestar tanto atenção aos estímulos periféricos do exterior e vira o seu foco para o mundo interior, para aquilo que sentimos, para aquilo que pensamos, para aquilo que sonhamos. E quando o nosso foco se vira para o mundo interior, nós entramos num mundo verdadeiramente nosso, num mundo em que nós damos voz aos nossos desejos, aos nossos pensamentos, aos nossos sonhos. Há uma frase de Jung muito interessante que diz algo mais ou menos isso: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E isso é uma realidade, porque de facto quando olhamos para dentro nós despertamos para um vasto reservatório de experiências e saberes e damos aquele mergulho introspectivo nas trajetórias de um ser que muitas vezes perde-se nas brumas do tempo e que tem uma experiência e uma base, digamos, genética que pode ser explorada, potenciada e que pode ser usada em seu benefício. Isso é a grande vantagem da hipnose. Apraz-me só dizer-lhe também, e para quem nos ouve agora, que um dos aspectos fundamentais da hipnose é que ela pode ser treinada em consultório, de forma que a pessoa possa entrar em auto-hipnose em casa, no local de trabalho, no trem, no metrô, de forma a que atinja estados de excelência, porque entrar em hipnose, para além de um agradável relaxamento, produz sensações de bem-estar, de tranquilidade e de perspicácia mental. E isso está provado até por respostas químicas, já que em hipnose há um aumento da irrigação sanguínea cortical e subcortical, que para além das sensações de bem-estar, produz um incremento de substâncias opiáceas naturais, como por exemplo as beta-endorfinas e a serotonina, que trazem sensações de bem-estar, combatem a dor e a depressão. Há também um incremento da dopamina, a hormona associada ao prazer, e da noradrenalina, que reforça o sistema imunitário e ajuda a combater as doenças. Ou seja, entrar em hipnose é uma forma de entrar em criatividade, forma de conhecer o nosso mundo interior e explorar o que melhor nós temos para que possamos, de certa forma, mostrar ao mundo que nós temos uma cota parte na edificação do mundo melhor, não é? É verdade. Eu acho que aí você fez todo um resumo muito interessante para poder levar a gente, talvez, a fazer uma viagem que eu gostaria de te convidar para levar-nos dessa ideia da hipnose enquanto mito, entender por que nós temos que agora deixar a hipnose e observá-la, talvez como numa tela de cinema, bem afastado como um mito, e obviamente entender como a hipnose ela se aproxima no nosso dia a dia. Obviamente para alguns, e eu entendo que isso no teu caso é uma realidade, é o fato da hipnose ser utilizada no ambiente clínico, e obviamente a hipnose em outros contextos. Mas como é que nós fazemos esse paralelo
Alberto, queria te fazer esse convite para navegarmos a caravela enquanto vamos Brasil, Portugal, Portugal, Brasil, e saímos do mito e entramos nos aspectos clínicos. Como é que nós poderemos fazer isso para que as pessoas possam entender que existe uma diferença, na verdade? Quer dizer, eu no meu último livro, Reflexões de um Hipnólogo, eu faço uma reflexão justamente sobre isso, né? A ideia, né, do que as pessoas têm, né, as dúvidas, os mitos que as pessoas têm, é tudo muito natural, muito normal. E isso é parte da humanidade. Quer dizer, nós temos mitos em quase todas as áreas. Mas quando entra no mundo da hipnose, parece que existe algo mágico, né? Existe algo que vai além. Como é que você define isso? Antes de mais, eu acho a principal ferramenta da hipnose é a comunicação, a linguagem. E quando falo na linguagem, não falo só nas palavras em si, falo na inflexão de voz, falo nas pausas, falo no ritmo, no timbre. Eu penso que nós estamos a utilizar uma ferramenta preciosa, que é a linguagem. Freud tem esta frase que diz: as palavras é o que nós temos mais próximos da magia. E essa ferramenta, qualquer ser humano a tem, não é? Qualquer ser humano é em potencial um hipnoterapeuta. E nós somos capazes, de certa forma, seduzir, quer sejam nossos filhos, quer sejam nossos colegas, quer sejam os nossos companheiros, para um ponto de vista, uma ideia. Quando o fazemos, estamos a utilizar a hipnose. Ou seja, e apetece-me dizer, às vezes, as pessoas, às vezes utilizamos um ombro amigo, utilizamos os ouvidos, utilizamos um conselho ou outro para os nossos amigos que estão a passar um momento mau, o que nós chamamos às vezes de desabafo ou terapia, não é? O simples facto de ter alguém que nos ouve, por si só já é terapêutico. Então, as pontes entre a linguagem hipnótica, digamos, do dia a dia, e a linguagem hipnótica de consultório, elas são muito fortes. Portanto, é claro que em consultório nós temos uma metodologia, nós temos um método e seguimos, a maioria das vezes, técnicas e conceitos da área da psicologia analítica, da cognitiva comportamental, do behaviorismo, para, dentro de um contexto hipnótico, potenciar a mudança. Mas, em última análise, eu considero que a hipnose é o percurso, como diz, do mito à prática clínica. Se nós pensarmos, a hipnose fez um percurso muito sui generis, amada, idolatrada, perseguida, ridicularizada. Ela passou por todas essas fases. Schopenhauer tem uma ideia muito interessante sobre o conceito de uma nova ideia, de uma nova teoria, em que ele diz uma nova teoria, para se afirmar, passa por 3 grandes fases. A primeira é considerada pelos seus detratores como ridícula e interesse nenhum. A segunda fase é considerada pelos mesmos de interessante, mas que não tem interesse por aí demais. A terceira fase, ela é considerada tão importante que os seus detratores exigem ser os únicos a aplicá-la. A hipnose está na terceira fase. Ou seja, foi considerada de ridícula, foi considerada de interessante, mas sem aplicabilidade, e atualmente ela é considerada tão valiosa, que os detratores, os que se negavam a usá-la, atualmente querem ser os únicos a usá-la. Eu acredito que não devemos permitir isso. Eu digo isso de coração por uma simples razão. Eu sou hipnoterapeuta há 20 anos, eu sou psicólogo desde 2005, portanto há 11 anos, e neuropsicólogo desde 2010. Portanto, muito antes de ser psicólogo, muito antes de ser neuropsicólogo, eu era hipnoterapeuta. Se me pergunta, e o público que nos ouve, mas o facto de ir para a academia e buscar recursos não o capacitou melhor em termos clínicos, evidentemente que sim, não o nego, e aconselho todos a fazê-lo. Mas convenhamos, a hipnose está nas ruas, a hipnose está na interação entre as pessoas, a hipnose está na forma de comunicar, a hipnose está na televisão, a hipnose está no nosso líder religioso, no nosso político. E, portanto, nós vivemos mergulhados em hipnose. Daí que deixar somente que a hipnose fique delegada em académicos ou eventualmente em psicólogos ou psiquiatras, eu acho um erro muito grande. Se olharmos para a história, não só Milton Erickson, mas se olharmos para a história desde Mesmer, desde Puig-Seguro,
Brad, e apraz-me também citar o Abade Faria, um português das Índias portuguesas que marcou e primeiro a definir em moldes teóricos e psicológicos o funcionamento dos conceitos da hipnose. Todos eles, se olharmos para trás, não médicos, não vinham das academias, a maior parte deles eram leigos apaixonados e que de certa forma desenvolveram a técnica, desenvolveram novos métodos para que ela atualmente pudesse florescer. Atualmente, deixa-me só terminar esse raciocínio com uma frase de Milton Erickson, que eu sou apaixonado. Eu por acaso não tive a oportunidade de conhecer Milton Erickson, mas conheci as filhas. O Betty Erickson esteve cá o ano passado connosco. A Robes está aqui, chegou ontem aqui a Portugal, amanhã vou almoçar com ela, mas Milton Erickson tem essa frase que eu tenho na memória, que diz o seguinte: a hipnose é um ato de amor. Isso é bonito, é profundo, traduz o que é a hipnose. É muito lindo, né? É brilhante, porque o amor é o que move e ao mesmo tempo é o que sana, né? O amor, ele não causa nenhum tipo de... O amor é sempre causa e reação. Ou seja, se você está do lado da causa e da reação, você está em tudo. Agora, quando você não está nem na causa nem na reação, isso não existe. Não existe. Não existe. Não existimos. E se a manifestação é só causa, há uma reação que aí, dentro da ideia do livre-arbítrio, e aí poderíamos entrar numa discussão e numa conversa muito interessante, poderia, obviamente, alguém tomar a decisão de adotar a postura do amor, claro, ou contrária dele, né? Mas, olha só, que tema interessante. Nós começamos... Deixa-me só reforçar isso. O conhecimento operante tem dois conceitos muito importantes. Diz o seguinte: aprendemos pela dor ou pelo amor. Eu escolho o amor. Verdade, porque nós somos dois. Você sabe que uma das reflexões que eu coloco também no livro do Reflexões de um Hipnólogo é justamente esse princípio, né, da dor e do prazer. Claro, o princípio da fuga à dor e da busca do prazer, porque tem essa frase interessante do Barão de Montesquieu, que diz o seguinte: correndo em busca do prazer, tropeça-se com a dor. Com a dor. É dualidade, não é? Não é verdade. E daí tem aquela questão, né, de que, ainda que Freud talvez tenha trazido essa ideia do princípio do prazer e dor, hoje nós entendemos muito melhor, até mesmo pelos estudos e pela maneira com que Freud abordou isso, mas hoje nós entendemos muito melhor o quanto isso é importante e como isso afeta as áreas da vida, né? E o mais interessante é que a hipnose é um mecanismo que pode facilitar para qualquer um, e aí eu talvez recorra mais à ideia de considerar a auto-hipnose como um elemento de auto-regulação. Não vou utilizar nenhuma outra palavra que possa ser um pouco mais comprometedora, mas autorregulação dos próprios mecanismos de busca desse prazer ou dessa evitar a dor, mas com um norte baseado no amor. Claro. E muito bem pensado, muito bem refletido. E aí, bom, essas reflexões eu deixo lá para quem depois vai ter acesso a isso no livro. Olha só, eu quero, fazendo esse gancho, né, porque você me fez lembrar justamente dessa reflexão, mas eu quero fazer o uso desse gancho e agora navegar um pouquinho, né? Nós falamos ali um pouco da história e você mencionou a respeito dos pensadores e dos nomes que são ainda no final do século, enfim, entre o século 17 e 18, onde nós tivemos pensadores que trabalharam a ideia da hipnose ainda desde a perspectiva de magnetismo e depois, obviamente, né, com James Braid, a gente passa a ter a ideia da hipnose. Mas um dos exercícios que eu acho muito interessante e é uma proposta que eu acho que faz todo sentido, principalmente para não só aquele que está buscando aprender hipnose, entender hipnose, mas no objetivo aqui do podcast de aprofundar esse entendimento para aqueles que já fazem uso da hipnose, é justamente fazer essa navegação. E aí eu trago aqui vamos fazer um bate-bola, como o meu amigo Valdeci Carneiro também gosta de dizer, né? Essa ideia do bate-bola hipnótico, né? Se nós fizéssemos aqui esse bate-bola, nós temos ali Mesmer, depois Braid, todos os indivíduos que são os pensadores da hipnose entre Mesmer
e até Braid. E depois nós temos um salto, que é a ideia daquela França com a escola de Nancy e a escola de Salpêtrière, né? E nós temos aí um momento onde a hipnose começa a ebulir e começa a criar um contexto que depois é refletido para o mundo inteiro. Saltando para uma terceira fase, onde nós temos elementos diversos da hipnose, talvez adormecida pelo impacto de Freud, mas aí nós temos a Rússia, nós temos a Europa e nós temos a América. Eu falo América para não descartar as Américas Centrais e do Sul, mas principalmente por ser um brasileiro, mas principalmente para a influência de Weisenhofer e Milton Erickson e também Dave Elman. Então nós temos momentos diferentes na hipnose. Galina Solovey na Rússia, porque por isso eu fazia essa conexão, né? Porque nós resgatamos esses momentos da hipnose, que são momentos onde a luta era contra o mito. Mas mais do que contra o mito, era a luta para poder entender o que era o fenômeno. Como é que você faz uma leitura do panorama atual da hipnose, da tua experiência na Europa e do teu conhecimento e experiência no Brasil, e obviamente também do restante do mundo, mas principalmente nessa ponte aqui, já que nós estamos navegando na caravela Brasil e Portugal? Como você faz essa leitura? Em que momento você observa a hipnose agora? No momento atual. Quase que me leva a refletir hipnose, passado, presente e futuro, não é? Eu estou otimista. É uma terapia da linha do tempo. Terapia da linha do tempo, bem sugerido. É evidente e percebo muito bem a forma como discorreu os 3 grandes blocos, digamos, a Rússia e os seus países satélites, que teve uma grande influência. Pavlov foi icónico. Curiosamente, Pavlov, que é um nome muito citado na psicologia, nomeadamente através da teoria dos reflexos condicionados, e pouco estudado, pelo menos aqui na academia, pouco estudado a contribuição que ele deu para a compreensão dos fenómenos hipnóticos, e ele de certa forma foi uma das pessoas também a perceber que as palavras podem funcionar como estímulo condicionado, tendo em conta a linha de vida da criança, já que a nossa linguagem é simbólica e quando nós citamos uma palavra, vai de certa forma disparar as mesmas áreas neuronais que a pessoa estivesse para o real, e Pavlov diz isso muito bem nos seus estudos que fez sobre a compreensão da hipnose. Temos a Europa, como dizem muito bem, a escola científica de Nancy e a escola Salpêtrière, encabeçada por 2 grandes nomes, Charcot e Freud, que não compreenderam de todo o fenómeno da hipnose, porque Freud acabou de considerar erradamente a hipnose como um estado patológico, se assim podemos dizer, já considerou que tinha que haver um certo grau de neurose para uma pessoa entrar em transe. É evidente que a amostra deles era viciada, era enviesada. As chamadas a petite femme de Charcot, as neuróticas Charcot, era a amostra deles, evidentemente. Daria nisso. Depois temos os Estados Unidos com grandes nomes sonantes, não é? Milton Erickson, considerado o pai da hipnose moderna, Tebbets, o próprio Tebbets, o Wellman. Eu não conheci pessoalmente o Wellman, mas que de certa forma faz a ponte entre a hipnose científica de Milton Erickson e uma hipnose mais clássica. Eu conheço o filho de David Elman, Larry, em Portugal também, a convite da nossa associação também a dar uma formação. Eu sou o máximo, se uma venha à montanha a Maomé. Então eu sempre que posso trago os grandes autores a Portugal para que possamos crescer e aprender com elas. Atualmente eu considero que todos estes grandes blocos contribuíram grandemente para a afirmação da hipnose, e se pensarmos, vamos pensar no seguinte: a primeira, digamos, instituição médica a reconhecer a hipnose foi europeia, a britânica, British Medical Association, que reconhece as vantagens e recomenda o uso da hipnose desde 53. A congênere americana desde 58, não é? Portanto, se nós pensarmos Europa, de alguma forma, isso não tem nada a ver com bairrismo. Europa, para o melhor e para o pior, talvez pela sua capacidade
ou pela sua Michelândia de culturas, foi capaz de olhar para a hipnose como uma técnica válida e uma mais-valia na área da saúde, em diversas áreas. Mas claramente não podemos esquecer o grande contributo de Milton Erickson, que apresentou uma nova metodologia, um novo modelo, com nomeadamente modelo Milton, e eu adoro a linguagem ericksoniana. Eu acho que a linguagem, os padrões hipnóticos de Milton Erickson são de uma genialidade aparentemente simples, mas de uma genialidade incrível. E de facto eu sou o fã de Milton Erickson. Mas atualmente, se nós pensarmos muito bem, eu penso que a hipnose está em boas mãos, e citando uma frase oriental que diz: quem sabe o que semeia não teme a colheita, e acho que estes grandes monstros da hipnose semearam muito bem. Atualmente, e considerados por muitos a quarta hipnose, nós temos o Hunter, que contribuiu grandemente, nós temos o Viagra com a terapia subliminar, mas sobretudo atualmente eu tenho gostado muito sobre o trabalho do Edgar Barnett, que por muitos é considerado a quarta geração da hipnose, ou seja, ele consegue, um homem que vem da análise transacional, médico, é canadiano, vai estar aqui em Portugal em outubro, com 91 anos, temos que aproveitar que ele está de partida para outro plano, e eu considero que atualmente do Canadá, portanto da América do Norte, Barnett tem contribuído grandemente para a evolução da hipnose, e a sua metodologia, a forma como ele simplifica o protocolo e consegue, e eu acho isso de uma inteligência e de uma sagacidade extraordinária, juntar num método a regressão, a hipnoanálise, um resgate de criança interior, uma técnica de reforço do ego, a inoculação de stress e uma ponta ao futuro só numa só abordagem. É claro que é preciso todo aquele envasamento da análise transacional, das máscaras, do ego pai, do ego mãe, do ego protetor. Lá estamos nós na terapia das partes, não é? Mas de facto eu acho, e acho que a hipnose está bem e recomenda-se. Em Portugal ela tem feito o seu percurso académico, temos 2 grandes núcleos em Portugal a fazer investigação, não só nas faculdades como no meio hospitalar. Um grupo aqui no Norte, encabeçado por nós, do qual fazemos estudos, um estudo no controle da dor, da hipnose, um estudo comparativo foi feito aqui no Hospital Santo António, um hospital de referência, em colaboração com a Universidade do Porto, e eu fui coautor deste estudo, Analgesia hipnótica versus opioide, um estudo sobre a dor, e atualmente, por exemplo, amanhã estou na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto a dar uma aula de hipnose a alunos de farmácia, e ainda há cerca de 15 dias estive na Faculdade de Medicina do Hospital São João, a mais representativa do país, também a dar uma aula. Em Lisboa tenho lá alguns colegas, nomeadamente na Faculdade de Medicina e no Hospital de Santa Maria, onde já temos um colega na unidade da dor, em que as pessoas que eventualmente recorram ao hospital para usar técnicas de inoculação da dor através da hipnose possam efetivamente já recorrer a um especialista na área da hipnose e evitar as medicações que nós sabemos que são úteis em determinada situação, mas a toma continuada da medicação leva à habituação e eventualmente com os efeitos colaterais que isso eventualmente acarreta. Ou seja, eu acredito que a hipnose está a fazer o seu percurso, tem havido novas contribuições e que o futuro é muito risonho, muito promissor, e nós ainda vamos sorrir e certamente vamos crescer muito com essas contribuições que os vindo eu estou a trazer. E você deste lado, nós aqui deste lado, evidentemente também temos uma palavra a dizer, penso. É verdade. O que eu acho mais bonito de tudo isso, né, do que você está colocando, é que realmente, quer dizer, nós temos na hipnose esse desenvolvimento que não para. É um desenvolvimento contínuo, né? Claro. É isso que eu estou entendendo. Do que você está colocando, eu acho que é muito importante. Você tocou num aspecto do uso da hipnose que eu acho fenomenal. A minha esposa ela é cirurgiã, dentista, maxilofacial. Um dos aspectos que eu acho mais interessante dentro da área da odontologia é a possibilidade de ter a hipnose como um instrumento para poder não só controlar a dor, mas para poder você ter ali todo um conjunto, toda uma constelação que você pode utilizar num ambiente odontológico, fazendo uso da hipnose, principalmente no controle da dor.
E se a gente fala da hipnose no controle da dor, nós podemos expandir isso, né? Eu sei que tem uma área muito interessante que você trabalha utilizando a hipnose, né? Na parte da oncologia, a hipnose em Portugal eu teria que usar a palavra cancro, não é verdade? Quer dizer, quando eu dei recentemente um hangout e eu tenho uma grande dificuldade aqui, é o nome, mas sei que é câncer no Brasil, não é? No Brasil é câncer. Mas aí por isso eu utilizei o termo oncologia, quer dizer, fica mais fácil as pessoas associarem. Mas a ideia da hipnose, eu fiz um trabalho uma vez, eu vou dizer, talvez isso foi 90 e alguma coisa, onde eu fui chamado para poder utilizar a hipnose e, enfim, para poder tentar amenizar a dor de um indivíduo que estava em um câncer terminal. Nesse processo, obviamente, a hipnose já não era o mecanismo que fosse promover o resultado ideal. Então, eu até utilizei outros recursos, como o reiki, enfim, para poder potencializar enfim, dentro das ferramentas que eu tinha. Mas a ideia era tão interessante de que quando eu chegava, o paciente dizia, quer dizer, lá vem aquele rapaz que tira a minha dor. Ou seja, essa associação, né, para quem conhece hipnose entende muito bem isso, mas o fato de que a hipnose possa entregar uma qualidade de vida no manejo da dor, no controle da dor, em situações tão sensíveis como é o fato do acometimento de um câncer, faz toda a diferença. Mas a hipnose ela pode ir mais além, eu tenho entendido, né? Esse é um aspecto que talvez a gente possa ter aí um episódio específico para discutir a respeito disso. Eu entendo que o aspecto é muito abrangente. A abrangência clínica da hipnose, não é? É verdade, porque entrar nesse aspecto, nas possibilidades, inclusive, de recuperação. E aí são coisas que a gente teria que estar explorando num outro episódio. Claro. Mas qual palavra que você teria para poder deixar o gostinho de quero mais, para que as pessoas possam depois esperar o Alberto falando pra gente a respeito desse tema num episódio futuro? Claro. Eu gosto de dizer que, sendo a hipnose uma técnica de grande abrangência clínica, ela de facto traz algo de novo à psicoterapia, na área da psicologia, da psiquiatria, do controle da dor, como vocês dizem, do manejo da dor e sobretudo da relação afetiva com a dor. E falámos na dor aguda, esquecemos da dor crónica. A dor crónica é aquela que resiste mais aos medicamentos, aos analgésicos, porque devido à componente afetiva. A hipnose é uma das melhores ferramentas para desprogramar a dor crónica. E porque efetivamente em hipnose nós conseguimos quase introduzir-nos nos registros ou naquela memória celular da dor, porque já não existe propriamente uma lesão tecidular, já não existem razões fisiológicas para a dor, então é uma dor mais emocional, uma dor mais psicológica, e a hipnose permite tratar essa ferida psicológica e sará-la. Só por si só isso é uma enorme vantagem. Mas se neste momento eu pudesse dar uma deixa aos nossos ouvintes, seria a seguinte: sendo nós, cada um de nós, um ser inacabado, que nos estamos fazendo aos poucos, e eu acredito que a hipnose, para além de nos permitir conhecer melhor, permite-nos também olhar para as dificuldades, para as maleitas, para a depressão, a ansiedade, as adições, o câncer, como acabou de dizer agora, ou até para criar estados positivos e projetá-los para o futuro. Nós podemos efetivamente passar a mensagem que a hipnose é a base de tudo, é a base da formulação de bons objetivos, é a base de uma autoperceção de competências, é a base, de certa forma, até de encontrarmos com nós próprios e digamos, diluir as energias que eventualmente, ou os momentos de tensão que eventualmente estejam a ser vividos no estado de drama no presente, e sobretudo
encontrarmos momentos positivos e potenciá-los para o futuro. A mensagem que eu deixava aos nossos ouvintes era continuem-nos a acompanhar, porque a hipnose não é tudo. A hipnose é o princípio de tudo. E sendo o princípio de tudo, a natureza dotou-nos com um maravilhoso computador biológico, que ele é capaz de quase tudo. Infelizmente esse computador não traz manual de instruções. A hipnose é manual de instruções que você, caro ouvinte, procura para poder lidar com o seu cérebro. Excelente, nós vamos chegando aqui no finalmente com essa sua reflexão e essa sua frase que eu acho que resume muito daquilo que a hipnose representa e que muita gente ainda desconhece, né? Claro. E essa ideia do Hipnocast é trazer conhecimento, trazer um aprofundamento da ideia do que é a hipnose, mas não só do que é, não só no aspecto teórico, mas um bate-papo como esse, para que a gente possa conhecer a hipnose desde uma outra perspectiva. Desde a prática, desde a experiência, de como isso toca aquele que faz uso dela. Não só ajudando outras pessoas, mas se ajudando, né? Desde a perspectiva, às vezes, até da auto-hipnose. Mas agora que nós estamos aqui nesse finalmente, encerrando esse episódio, eu queria te pedir, Alberto, já agradecendo a tua participação, mas eu queria te pedir que para a gente fazer aqui um pequeno jabá, como nós dizemos no Brasil, fala um pouquinho mais. Quem quiser saber do Alberto, encontrar o Alberto, procurar o Alberto, onde é que ele pode te localizar? Claro, atualmente o mais fácil é através da internet, não é? Mas de facto eu vivo no Porto e sou natural de Guimarães, mas vivo atualmente no Porto, onde estudo, onde trabalho, onde faço investigação, onde dou aulas, mas tenho 3 grandes espaços no país. Nomeadamente tenho uma grande clínica no Porto, onde tenho uma academia de formação, em Aveiro, que é considerada a nossa Veneza portuguesa, já que tem uma ria que se parece muito com a Veneza em Itália, e Lisboa, onde recentemente montámos também uma clínica e agora um espaço de formação. Tirando isso, as pessoas podem me encontrar no sítio, nomeadamente no www.hipnoseeregressão.com e no Facebook, onde eu divulgo o meu trabalho, onde eventualmente vou postando, seja as minhas investigações, seja esse bate-bola, esse podcast hipnótico. E já agora podemos encontrar também o Alberto Lopes nas edições do Fábio, no podcast de Fábio, do qual eu tenho muita honra de participar. Quero te agradecer aqui de coração a tua disponibilidade. Nós fazemos essa conexão, eu aqui direto de Dallas, você em Portugal, e nós podemos falar sobre hipnose. Uma das coisas que tem uma frase que eu gosto muito do Marcus Garvey, que diz o seguinte: um povo sem o conhecimento de sua história passada, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. Ora, a hipnose sempre pede que nós vayamos lá atrás, entendamos como ela surgiu, o que é que aconteceu, quem eram os nomes e quais são os nomes que estão construindo essa história, para que no futuro essa árvore da hipnose tenha as raízes tão profundas e tão espalhadas que dê um abraço de amor pelo mundo. Eu deixo você com essa frase, te deixo um grande abraço e muito obrigado pela tua participação. Obrigado eu, Fábio, um abraço do tamanho do mundo a todos vocês e sobretudo aos ouvintes do Hipnocast do Fábio, para vocês todos um abraço com muito carinho, um abraço hipnótico com muito carinho e mais uma vez foi uma honra estar convosco. Muito bem, esse foi mais um Hipnocast e eu quero te fazer um pedido. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais e também deixe os seus comentários no nosso website hipnocast.com.br. E o Hipnocast continua no Telegram. O nosso grupo é telegram.me/hipnocast. No mais, até o próximo episódio e um grande abraço. Você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose.